Boa tarde, sejam novamente bem-vindos às Cision e-Talks. Aqui queremos saber o que estão a fazer as marcas durante a quarentena. O Turismo do Centro, a Vorten e a Galp já revelaram as suas estratégias e as novidades que descobrimos em primeira mão podem ser consultadas em cision.pt/covid-19/e-talks. Hoje é a vez do continente e por isso eu dou as boas-vindas à sua diretora de comunicação. Boa tarde, Nádia. Olá, Patrícia, boa tarde. Obrigada pelo convite, antes de mais. Olá, muito obrigada. Boa tarde também a quem nos acompanha no Facebook da Cision. Para quem está connosco aqui no Zoom, recordo que podem colocar as vossas questões na janela Q&A. Nádia, eu recordo aqui o último barómetro global da Kantar, que refere que os consumidores consideram que, apesar desta situação que estamos agora a viver, as marcas devem efetivamente continuar a comunicar para explicarem como são úteis no novo dia-a-dia e o que estão a fazer para combater a pandemia. O Continente foi das primeiras marcas a reagir. Qual foi a estratégia que adotaram? Sim, de facto, a verdade é que o setor da distribuição alimentar foi identificado como um setor crítico para acompanhamento por parte do Governo, para acompanhamento de todo este processo de pandemia, e nós rapidamente tivemos que adaptar toda a nossa comunicação para este novo contexto e desenvolver toda a nossa estratégia em torno daquilo que era mais premente na altura. Estamos a falar numa lógica quase multidimensional, de loja, de passarmos as grandes mensagens logo na primeira fase de segurança para os nossos clientes, naturalmente, mas também para os nossos colaboradores, eles próprios também verdadeiros heróis, porque desde a primeira hora, tanto na componente logística como na componente de loja, estiveram sempre muito presentes, no fundo, para manter o país abastecido, para continuarmos a alimentar Portugal e passar precisamente essas mensagens. Foi isso que fizemos desde o início, de segurança no ambiente de loja, mas também de segurança no sentido em que havia e continua a haver produto suficiente e as lojas suficientemente abastecidas para que as pessoas pudessem ir tranquilamente efetuar as suas compras, e, portanto, passar esta mensagem de que a relação com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, está completamente tranquila e, portanto, as pessoas poderiam ir com muita calma fazer as compras nas nossas lojas. E, portanto, para além dessas medidas e dessas mensagens de segurança, também, naturalmente, tivemos que implementar um conjunto de medidas em loja, e essas informações também eram muito importantes. Os clientes estavam muito preocupados logo no início de como é que, se era seguro poder ir às lojas fazer as compras. Nós tivemos que fazer esse processo todo de readaptação. As nossas lojas sofreram alterações. Há um novo comportamento para todos nós, tanto para quem trabalha como para quem está a visitar o continente, não é? Totalmente, totalmente, e nós sentimos desde a primeira hora essa vontade de perceber se era seguro. E era importante a marca Continente passar essa mensagem de tranquilidade, de segurança, de que era tranquilo ir às nossas lojas. Tivemos uma reformulação grande, como estava a referir, tivemos que mudar toda a componente de sinalética, tomamos um conjunto de medidas que nos obrigou a comunicá-las para que as pessoas se sentissem seguras, desde logo tranquilização no que diz respeito ao horário, não é? Nós fomos dos players que manteve o horário normal de funcionamento, precisamente para evitarmos grandes concentrações de pessoas. Foi um dos temas, o distanciamento social foi um dos temas prementes desde o início da pandemia. Tivemos que mudar todo o processo de sinalética, restringir as entradas nas nossas lojas, por uma questão também de facilitação do processo de compra junto dos profissionais de saúde, de profissionais de segurança, as pessoas mais velhas, também demos essa prioridade à entrada, todo o processo de distanciamento, mesmo também na linha de caixas, imediatamente numa lógica de tranquilização e de segurança dos nossos colegas, dos nossos colaboradores e também dos clientes, a colocação dos acrílicos no balcão do entendimento. Portanto, foi uma panóplia de medidas que com muita rapidez e muita agilidade tivemos que tomar e naturalmente comunicar para que os clientes e que os portugueses se sentissem tranquilos em manter as compras e poderem fazer a sua vida o mais normal possível dentro deste novo contexto. Não é?
mais no âmbito das iniciativas, mas também com estas medidas, porque a imagem é exatamente uma máscara de proteção, um instrumento que nos é cada vez mais familiar, mas agora com uma bandeira de Portugal, a campanha Nunca Desistir tem uma grande presença mediática, mas assume sobretudo uma forte componente solidária. Até agora, qual é que está a ser o impacto da iniciativa? Está a ser fantástico, mais uma vez a demonstração de que os portugueses são altamente solidários, mas voltando ainda só um bocadinho atrás na questão que a Patrícia me falava da forma da comunicação, nós próprios do ponto de vista de comunicação, pura e dura, também tivemos que alterar um bocadinho, aliviar, diria assim, o nosso processo de comunicação mais promocional. Lançamos a nossa campanha para o bem de todos, o melhor de cada um, uma campanha mais institucional, muito mais relacional, de passagem de mensagem de coragem, mas também de que cada um de nós tem esta responsabilidade e que ao ter essa responsabilidade faríamos a diferença, e também de agradecimento a todos aqueles heróis que estão e que continuam na linha da frente, desde profissionais de saúde, também os nossos clientes, manter esta relação próxima e, portanto, até aí nós temos que fazer um processo de readaptação. Exato, estávamos a falar dos colaboradores e a comunicação afinal também teve que se adaptar, não é? Sem dúvida, foi um processo 360, diria assim, de adaptação nas diferentes áreas da organização, mas também na nossa ligação com os nossos clientes. E esta campanha que nós lançamos foi para transmitir também alguma segurança, algum agradecimento também por manterem a confiança na marca Continente e também de homenagem, diria assim, a todos aqueles que têm estado na linha da frente. Portanto, o processo de comunicação nas diferentes plataformas também foi altamente readaptado, tivemos um foco muito grande também nas redes, percebemos que através das redes sociais conseguimos de facto chegar a muita gente e nós temos uma plataforma muito forte, desde logo o nosso Facebook com mais de 2 milhões que fazem parte da nossa página e também do Instagram, já estamos com mais de 300 mil, penso, e portanto foi uma forma muito boa de estar em contacto direto. Fomos criando novas formas de comunicar também nessas redes. Nós lançamos depois uma linha editorial, a nossa rotina de improviso, em que diariamente lançamos iniciativas, dicas, estamos a fazer vários concertos, já tivemos Carolina Deslandes, Ana Moura, António Zambujo, Diogo Pissarra, enfim, para também podermos ajudar todas aquelas pessoas que estão em confinamento e que estão mais fechadas em casa e as várias famílias. Esse é o nosso target, é o nosso público, são as famílias portuguesas e, portanto, fomos criando conteúdos, exercício físico, fizemos mais recentemente esta parceria com a Solinka e, portanto, temos algumas aulas para que as pessoas se mantenham ativas também dentro de casa. E, portanto, era isso que eu ia dizer, essa rotina de improviso tem muitas vertentes, não é? Não é só... música, É uma exercício iniciativa físico, múltipla. gastronomia, temos tido vários chefes também que nos acompanham nesta nossa rotina de improviso, precisamente para tornar este novo normal o mais normal possível e, portanto, irmos de encontro também às expectativas e às necessidades que os nossos clientes têm. E, portanto, depois também esta componente mais de responsabilidade social naturalmente surgiu quase de imediato. A nossa estratégia foi numa primeira fase comunicar mais a componente funcional e todas estas medidas de segurança implementadas nas lojas para tranquilizar os nossos clientes e os nossos colaboradores, mas naturalmente o processo direto foi as necessidades sociais que cada vez fomos sentindo. E pese embora a Missão Continente já é uma plataforma de sustentabilidade e responsabilidade social muito consolidada, desde logo tivemos que também adaptar aquilo que estávamos a fazer e as várias iniciativas que estávamos a desenvolver para alinhar agulhas, digamos assim, para esta nova realidade. E a campanha Nunca Desistir, precisamente como a Patrícia estava a referir, foi uma delas. Nós desde logo começamos a apoiar centenas de instituições a nível nacional, hospitais, bombeiros, autarquias, IPSS, foram centenas de milhares de produtos que fomos dando. O nosso foco e a nossa área de atuação é naturalmente a componente alimentar e, portanto, direcionamos muito o nosso propósito para essa tipologia de apoio
e desde a primeira hora fomos apoiando diversas necessidades em diferentes entidades. E depois, naturalmente, surgiu esta questão da campanha do Nunca Desistir. Porque tudo isto é quase em efeito dominó, não é? Portanto, o processo todo, a necessidade que se verificou de terem que fechar um conjunto de negócios, começou a criar muitas dificuldades nas famílias portuguesas e nós imediatamente, quando surgiu esta ideia de trazer a campanha de Itália para Portugal em ligação com a Labs Foundation, que é uma fundação italiana também de responsabilidade social, fomos desafiados para sermos os irmãos cá em Portugal desta campanha e desde a primeira hora dissemos sim, isto faz todo sentido para nós. Falamos automaticamente com a doutora Isabel Joné, da Rede de Emergência Alimentar, com o doutor Francisco Jorge, da Cruz Vermelha Portuguesa, pela ligação histórica que também já temos com eles, não é? E, portanto, trabalhamos muito com estas duas entidades e que têm um conhecimento de terreno brutal e muito capilar, e desde a primeira hora dissemos faz todo sentido, porque estamos a precisar, aquilo que recebíamos de feedback por parte destas duas instituições era que estamos a receber muito mais pedidos do que aqueles que habitualmente temos, fruto do contexto que já se está a sentir e que já estamos a viver de grande dificuldade económica. E, portanto, mobilizamos-nos em tempo recorde. Esta questão da agilidade acho que é um dos grandes ensinamentos que sairá deste processo, esta necessidade de rapidez. E mobilizamos-nos, juntamos a Federação Portuguesa de Futebol, juntou-se a nós, a TVI imediatamente esteve connosco e rapidamente, em 2, 3 dias, montamos uma ação no sentido de mobilizar todos os portugueses e de facto o resultado tem sido incrível. Nós desde a primeira hora também quisemos dar o mote e comprometemos-nos logo que a Missão Continente doaria 150 toneladas de alimentos. Estamos precisamente nesta semana a fazer já essa entrega às duas instituições e depois lançamos o processo de angariação e que está a correr lindamente, termina amanhã. Amanhã haverá uma emissão em dia especial à volta da campanha Nunca Desistir na TVI, mas posso desde já adiantar que já superamos o €500 000, o que é fabuloso, em menos de 3 semanas. Como é que é possível, de facto, isto demonstra este espírito solidário, que é isso que levamos todos daqui, é esta incrível capacidade de mobilização que os portugueses têm quando precisamos. De facto, toda a gente se une. E, portanto, agora há aqui um processo pós-términos da campanha muito transparente. Temos uma empresa de auditoria que está a acompanhar o processo todo para que os fundos cheguem efetivamente a quem precisa e, portanto, estamos muito empenhados em que rapidamente consigamos começar a entregar as verbas para poderem ser aplicadas e apoiadas junto às famílias. Parabéns desde já pelos resultados. Para quem nos acompanha aqui no Zoom, eu recordo que podem colocar as vossas questões aqui no Q&A e vão ter algum tempo, porque eu confesso que esta semana foi muito difícil selecionar iniciativas na ADE, porque são muitas as iniciativas do continente. Por exemplo, o Continente Online compromete-se a entregar em 48 horas cabazes de bens essenciais, tornando, e já falámos da sensibilidade para estes clientes, os clientes séniores isentos do pagamento da taxa de serviço. Tomando como exemplo esta e outras iniciativas que pretenda destacar, porque eu entrego-lhe a responsabilidade de as selecionar, só quero que nos conte qual é o principal compromisso e o principal destinatário das mensagens do continente durante este período de recolhimento. O principal destinatário são, de facto, diria quase todos os portugueses e portuguesas, são as famílias portuguesas, na sua multiplicidade e diversidade, porque hoje não há uma tipologia de família, não é? Há várias tipologias de famílias, mas a marca Continente tem tido historicamente, nos seus mais de 35 anos, essa ligação muito próxima e muito umbilical, porque chega todos os dias à casa da maioria das famílias portuguesas. Mas temos naturalmente depois preocupações muito específicas com determinados targets que em situações e num contexto como este que estamos a viver, precisa naturalmente de maior atenção e de maior apoio. E foi isso que fizemos, o tema dos cabazes que criamos no Continente Online. O Continente Online está a ser também um grande desafio,
nós, por opção e quisemos assumir esse risco, quisemos manter a operação do Continente Online a funcionar. Sabíamos que era um risco na medida em que foi exponencial o crescimento e a necessidade de dar resposta a todas aquelas pessoas que começaram a fazer as suas encomendas pelo online. Muitos retalhistas internacionais deixaram inclusivamente de o fazer. Nós assumimos o risco, fomos em frente com a consciência de que poderia ser um bocadinho mais demorado e poderíamos ter aqui algumas questões. Não só do ponto de vista, e nem é tanto do ponto de vista de recursos humanos, é até mais do ponto de vista de plataforma e de software necessário para conseguir dar resposta. Para terem uma ideia, isto aumentou em várias semanas 6, 10, 12 vezes mais o número de encomendas do que aquilo que estava o Continente Online habituado e, portanto, isto aqui também é um sinal, diria eu, das alterações de hábitos de consumo que vamos ter daqui para a frente e grandes desafios. Mas dentro desta capacidade e desta proximidade e desta conveniência, quisemos também dar resposta aos mais velhos e a todos aqueles que estão mais isolados ou que precisam de um apoio maior e, portanto, criamos estes cabazes via Continente Online, que têm a garantia de entrega, são cabazes pré-definidos com produtos que foram identificados como necessários e, portanto, têm a capacidade de entrega em 48 horas e, naturalmente, para o segmento mais sénior, não foi cobrada e não está a ser cobrada a taxa de entrega e, portanto, aqui uma lógica win-win de, por um lado, terem a rapidez de entrega naquilo que são as suas necessidades e, naturalmente, também de podermos dar um apoio suplementar. Criamos também parcerias com a Cruz Vermelha em todo o seu universo de utentes da teleassistência, que são pessoas que também estão mais confinadas, mais isoladas e que precisam de mais apoio. Também este serviço passou a integrar esta ligação com a Cruz Vermelha e, portanto, criamos um conjunto de vantagens, diria assim, e de serviço adicional, não só em loja, como já referi da questão da prioridade para aqueles que precisassem de ir à nossa loja, terem essa prioridade, não terem necessidade de espera. Também o não pagamento da taxa de entregas ao domicílio, portanto, um conjunto de medidas que foram necessárias implementar precisamente para dar resposta àquelas pessoas que estão neste momento mais isoladas e a precisar de mais apoio também da nossa parte. Sim, vamos então rever as questões de quem nos está aqui a acompanhar no Zoom. Perguntam-nos e a Nádia já abordou alguns pontos desta questão, se quiser elaborar. A nível interno, como estão a promover o engagement com os colaboradores? Está a ser incrível. Também desafiante, acredito. Desafiante, mas eu diria quase emocionante a forma como nós estamos a comunicar. Nós já estamos num processo de ligação interna entre as várias estruturas, sejam operações, seja a logística, sejam as estruturas centrais, de uma grande aproximação. Temos tido uma política e uma estratégia de comunicação interna muito, muito próxima mesmo e tem sido incrível. Desde logo, como referi no início, para nós a grande preocupação inicial, porque grande parte das pessoas da estrutura central começou a trabalhar em regime de teletrabalho, era algo que já existia na Sona AMC. Nós temos o programa Flex It Up e antes deste contexto já tínhamos a possibilidade de trabalhar a partir de casa, de trabalhar a partir de um outro local que não o escritório, não de forma sistemática e todos os dias da semana, mas era algo que já estava instituído com um conjunto de vantagens para os nossos colaboradores e, portanto, a nossa preocupação inicial foi tomar todas as medidas de segurança para aqueles que estavam na linha da frente, neste caso, operações, logística, Continente Online, e, portanto, foi desenvolvido um plano de comunicação muito exaustivo, muito visual, muita formação que foi dada aos nossos colaboradores e também todas as medidas que tomamos de desinfecção, de disponibilização de gel desinfetante, das máscaras, todo o processo em loja no sentido de manter o máximo de segurança junto dos nossos colaboradores. Mas também fomos sempre partilhando, aliás, logo no início lançamos uma comunicação
interna, que depois até acabou por se transpor também para fora, de agradecimento logo aos nossos heróis, pelo facto de estarem... sabíamos que muitos dos nossos colegas estavam em casa, de forma mais segura, e foi muito, muito emocionante ver o sentido solidário de muitos colegas a quererem começar a ajudar aqueles que estavam na linha da frente. Criamos uma bolsa de voluntariado, temos colegas que, porque a natureza da sua atividade poderá estar um bocadinho mais calma, começaram a ajudar e começaram a apoiar as áreas de linha de frente, de logística, Continental Online. Temos pessoas que têm outro tipo de funções na sua vida profissional normal, que neste momento estão a dar apoio, estão a trabalhar ou na loja, ou no Continental Online, ou na logística, e portanto houve aqui um movimento interno de grande solidariedade e portanto desde a primeira hora também quisemos sempre estar, pôr toda a gente com o mesmo nível de informação, no sentido de garantir que estava tudo muito seguro e que, tranquilo e acima de tudo muito unido, não é? O Rodrigo Coimbra pergunta-nos: sabemos que isto mudou o presente de todas as empresas, sendo o futuro ainda um pouco desconhecido, que ensinamentos do ponto de vista comunicacional deixa esta fase para esse tal futuro? Já nos falou da importância da rapidez, não é? Sim, eu acho que a questão da relevância, de sermos relevantes naquilo que é fundamental no contexto que se está a viver, essa capacidade e essa agilidade de adaptar e readaptar os planos de comunicação e as estratégias, sejam elas de comunicação, de marketing, de operação, eu acho que isso é um dos grandes ensinamentos que vamos levar daqui. Esta necessidade de assumir mais risco. Teremos que ser, para continuarmos a ser líderes, temos que continuar a assumir este risco. Foi o que fizemos nomeadamente com o Continental Online. Sabíamos que poderíamos ser impactados, diria quase até de forma negativa, pela situação de não conseguirmos dar a resposta como gostaríamos, mas achamos que era mais importante prestar o serviço ao cliente e neste momento temos o processo bastante mais agilizado, em poucas semanas, e estamos a conseguir dar uma boa resposta. Portanto, a questão do nosso propósito enquanto marca, enquanto organização, e o nosso lema foi sempre de queremos continuar a alimentar Portugal, seja pela via das nossas lojas, seja pelas nossas plataformas mais digitais. Portanto, esta agilidade, esta relevância, este propósito, mas também esta proximidade e esta relação. Eu acho que esta importância que nós fomos sentindo também, de através, por exemplo, seja da Missão Continente ou da rotina de improviso, de estarmos todos os dias em contacto com os nossos clientes. E o facto das redes, as redes têm esta grande vantagem, que nós vamos conseguindo medir a temperatura, digamos assim, na relação daquilo que vamos disponibilizando aos nossos clientes. Eu acho que estes são os ingredientes que vamos ter que retirar daqui, deste contexto, e que vamos seguramente até sair mais reforçados, diria. Nádia, não sei se é possível recordar assim de cor, mas esta é uma questão da Maria da Paz. Se houve alguma situação em que houvesse necessidade de reformular um procedimento que normalmente é tido como básico e normalizado, de forma muito rápida e eficaz. Sim, nós tivemos, no que diz respeito às operações, tivemos que readaptar muito rapidamente um conjunto de medidas e capacidade de dar resposta. Nós temos que limitar, por exemplo, a entrada nas nossas lojas para 4 clientes por cada 100 metros quadrados, por exemplo. Termos que colocar rapidamente e encontrar alternativas para criar distanciamento social nas linhas de caixas e no balcão de atendimento. Foram processos novos para todos nós, nunca nenhum de nós equacionaria ter que ter estas preocupações, e de facto foi uma capacidade e uma agilidade muito rápida. Em poucos dias tivemos que alterar procedimentos e processos para dar resposta a este novo contexto de pandemia. Muito obrigada a todos pelas questões que nos foram colocando. Nádia, para terminar, eu peço uma perspectiva sobre a situação atual e já adiantámos aqui algumas ideias. Conte-nos o que aprendeu de novo como profissional de comunicação, como questionava o Rodrigo, mas indique-nos sobretudo qual o caminho para as marcas nesta situação de quarentena. Eu acho que o caminho é manter esta ligação de proximidade, sempre muito atentos àquilo que são as expectativas dos nossos clientes e dos portugueses em geral
daquilo que são as suas necessidades básicas, e nós, enquanto, pela natureza da nossa atividade, temos que estar sempre muito atentos a isso e sermos, lá está, mais uma vez repito, porque acho que é algo que sai muito daqui, sermos ágeis na tomada de medidas, sermos rápidos e muito com um sentido grande de responsabilidade, com uma comunicação muito transparente daquilo que está efetivamente a acontecer e para passar precisamente essa tranquilidade. E depois a componente mais relacional e mais próxima, que eu acho que é algo que temos vindo a sentir de forma muito premente. E, por exemplo, a campanha do Nunca Desistir e a Missão Continente já tem uma história muito grande naquilo que é a mobilização dos portugueses em torno de ações de solidariedade, mas estamos a falar de uma campanha que não tem sequer 3 semanas e, portanto, ficamos altamente surpreendidos, muito pela positiva, obviamente, por esta capacidade de união que o nosso país tem. Para terem uma ideia, esta campanha, que como referi também está em Itália. A Itália é um país bem maior do que o nosso, com uma escala completamente diferente. Começou antes de nós e penso que terá angariado até ao momento cerca de 320, 330 mil euros, e nós, portugueses, conseguimos já ultrapassar largamente o meio milhão de euros. E, portanto, estamos este espírito solidário que vivemos. Enquanto marca, de facto, temos que garantir o serviço num momento como este, temos que garantir a segurança na prestação do serviço para os nossos clientes e para os nossos colaboradores, mas, de facto, assumirmos estes riscos no sentido de sairmos mais reforçados e, no fundo, reconhecidos, no fundo, pelos nossos clientes, que estamos a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para continuarmos a seguir este mote de que queremos continuar a alimentar Portugal, e felizmente isso tem acontecido. Nádia, permita-me só voltar aqui um pouco atrás, que estão aqui algumas questões que não abordámos. A Ana Faustino e a Maria Botelho falam-nos de um tema que ainda não abordámos, sobre o apoio à produção nacional. Perguntam-nos se estão a preparar algumas iniciativas e, por exemplo, se no âmbito do Clube dos Produtores Continentes há uma maior aposta nos produtores nacionais no sentido de ajudar a economia portuguesa. Sem dúvida, aliás, foi uma das iniciativas também de uma campanha de comunicação que fizemos muito recentemente, a semana passada, precisamente porque percebemos também que tínhamos que dar. Nós temos o Clube Produtores Continente, que já tem vários anos e tem uma panóplia de produtores, mas percebemos que tínhamos que fazer alguma coisa por outros produtores que não integravam ainda o clube. E fizemos uma campanha precisamente, e em poucos dias mais de 40 produtores novos integraram o nosso clube de produtores, e nós também acabamos por fazer um reforço daquilo que foram as nossas compras a nível de produtos nacionais nas suas diferentes áreas, frutas e legumes, carne e peixe. Para terem uma ideia, só no primeiro trimestre deste ano já compramos cerca de mais de 28 milhões de euros face ao período homólogo do ano anterior, precisamente para termos este reforço e de demonstrarmos a nossa ligação e a importância que damos àquilo que é a produção nacional. Portanto, continuamos muito atentos a tudo aquilo que são as necessidades dos nossos fornecedores e dos nossos produtores. Temos feito um trabalho de angariação de mais produtores, precisamente para que eles consigam dar resposta e escoamento do seu produto, e estamos a reforçar as nossas compras naquilo que é o apoio à produção nacional. Falando em compras, e é um tema que também já abordou, se nos quiser ajudar com um esclarecimento, temos aqui algumas questões sobre as compras no continente online. As pessoas explicam que às vezes há algumas dúvidas se os procedimentos são seguros e efetivamente questões relativamente ao tempo de resposta. O que é que nos pode responder? Sim, a questão como eu referi, a questão do continente online foi um desafio. Nos primeiros dias tivemos, como lhe referi, mais de 12 vezes mais o número de encomendas, e portanto foi um processo que precisou de ter alguma adaptação. Neste momento estamos a entrar em processo de estabilização já, conseguimos entregar encomendas com um menor tempo de espera bastante substancial.
e, portanto, estamos a estabilizar, fizemos um reforço naturalmente de recursos, um reforço também a nível daquilo que é a plataforma e as necessidades de plataforma de software e, portanto, compreendemos as necessidades e diria até os constrangimentos que em muitas famílias possam ter sido criados, mas foi sempre com o intuito de continuar a poder servir para além das nossas lojas. E neste momento estamos em processo de estabilização, não garantindo naturalmente que seja nos timings ainda ideais de um dia para o outro ou em 2 dias, mas em algumas situações já o estamos a conseguir a fazer e por outro lado também que fomos criando estas alternativas, nomeadamente estes cabazes, os cabazes que fomos criando pré-definidos e esses sim, porque é um processo paralelo àquele que é feito no Continente Online, para em 48 horas as pessoas têm a garantia de que têm a entrega dos produtos nas suas casas. Exato, quanto a esses cabazes pré-definidos, voltam, a Elsa Branco recorda-nos a questão das campanhas direcionadas para os séniores e essa é uma delas, e pergunta-nos também como as estão a divulgar. Elas estão a ser divulgadas naquilo que é a nossa plataforma do Continente Online. Fizemos também uma forte comunicação a nível digital, nas nossas redes sociais, Facebook, essencialmente, e também a nível de PR fizemos alguma comunicação. Não é uma campanha que esteja em televisão, até porque nós estamos com um processo de comunicação um bocadinho diferente, como referi, mais institucional, paulatinamente a retomar aquilo que é o nosso plano anual de comunicação, mas seja na plataforma do Continente Online, seja nas nossas redes, temos toda a informação disponível para todos aqueles que pretenderem eventualmente obter mais informação um bocadinho mais exaustiva. Exato. Vamos então agora à última questão da Bárbara Avelar. Nos planos de gestão de crise que as empresas fazem, alguma vez imaginaram um cenário como este? Fazem simulacros? Algum como este próximo desta realidade? Como é viver no real um plano que se faz, mas se espera que nunca seja necessário? Gestão de crise é exatamente isso, não é? É um trabalho muito invisível que se trabalha ao longo de todos os anos e temos vários comitês de crise e temos vários cenários, mas com toda a honestidade nós não estaríamos à espera de algo como este que se veio a verificar e foi um desafio gigante, mas uma capacidade de mobilização de um grupo restrito que temos. Eu diria que nós não temos nenhum manual de crise tão extenso, com tantos statements, tantas solicitações, tantos cenários identificados. Desde que surgiu a pandemia, imediatamente fomos identificando cenários e fomos nos preparando para esses cenários, mas à medida que o tempo passa foram surgindo e mais, por mais sistematização de informação que tivéssemos, até porque temos uma experiência já grande naquilo que é a gestão de crise, não é? As nossas lojas estão abertas praticamente o ano todo, é uma área de negócio com muita gente e com muito tráfego e, portanto, temos bastantes manuais de crise, dependendo da tipologia de situação que possa surgir, mas ainda assim foi um desafio, para mim foi espetacular, porque foi uma experiência, e apesar de já viver muito isto há muitos anos, não é? E enquanto responsável da parte também de PR e de ligação aos órgãos de comunicação social e aos diferentes stakeholders, este foi sem dúvida uma prova de fogo, mas que acho que valeu a pena. Estaremos muito mais preparados para a frente e, portanto, sairmos sempre mais reforçados. Portanto, sim, é um desafio enorme. A cada dia que passa, por mais preparados que estejamos, surgem sempre novas situações. E aqui é mais uma vez a questão da agilidade e uma equipa muito aliada. Nós temos para terem uma ideia, nós temos uma equipa alargada de comitê de crise que reúne com bastante recorrência, em que vamos partilhando a informação e depois temos a equipa de comunicação que vai desenvolvendo todos os cenários e todos os statements. É preciso muita coerência, é preciso muita consistência nas mensagens, porque precisamos naturalmente de tranquilizar os nossos clientes e hoje eles são impactados por tão diferentes plataformas que a comunicação tem que estar o mais consistente possível. Obrigada, Nádia. Obrigada a todos por terem colocado as vossas questões. Mais uma vez, Nádia, obrigada para nós pousar essa palavra. Foi espetacular. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada.
Hoje, com a diretora de comunicação do Continente, ficámos a conhecer melhor as respostas da marca aos anseios dos consumidores. Percebemos as principais estratégias de uma marca que nunca deixou de comunicar, mesmo em tempo de quarentena, e fizemos o balanço das principais iniciativas, como por exemplo a campanha Nunca Desistir. Na próxima quinta-feira, vamos falar com a CEO da Empower Brands Community e apresentadora do Imagens de Marca, a Cristina Amaro. Estas sessões e os recursos da Cision sobre a Covid-19 são gratuitos, por isso inscrevam-se em cision.pt/covid-19. Até lá, nunca é demais de repetir, já sabe, fica em casa.